pessoal de casa, tudo bem com vocês? Ah, que bom você aí acompanhando o nosso canal. Está gostando das aulas? Sim? Qual que você prefere? Qual que você se atrai mais um pouco? De matemática? Ah, fico muito feliz. Nem precisa ser aqui comigo, hein? Com essa professorinha que vos fala. Vamos aqui verificar qual o conteúdo do nono ano? O que vamos trabalhar hoje? Vamos rever, porque são aulas que a gente já trabalhou o conteúdo, nós estamos fixando esses conteúdos, né? Radicais e suas propriedades. Vamos compreender, vamos relembrar, vamos consolidar esse conhecimento? Antes, retomando o que a gente aprendeu. O que a gente viu na aula anterior? Notação científica. Isso, aquele número grande demais ou pequeno demais que é até difícil de fazer a leitura e que ao invés da gente escrever daquela forma, nós utilizamos a notação científica. Seja aqui 1,2 vezes 10 à quinta, quando o número é grandão, né? Ele está um número muito alto, e também quando ele é um número pequeno, quando eu tenho assim 1,2 vezes 10 a menos 5. Ah, porque aí seria um número decimal. Um número decimal bem pequenininho. Você se recorda? Conseguiu aí fazer uma associação do que já aprendeu? Excelente. Podemos ir para o nosso assunto de hoje, os radicais. Levando ali para a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Se recordou? Lembra aí dos termos da radiciação? Eu trouxe para vocês. Observem esta operação. Nós temos na radiciação esse símbolo que parece a letra V, ele tem um nome, é o radical. Esse valor que está dentro aqui do nosso radical é o índice. E aí eu leio raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, e eu tenho a raiz quadrada. Mas a raiz quadrada é aquela que pode aparecer ou não o índice. Isso você se recorda, não é verdade? Esse valor que está dentro da raiz aqui, dentro do radical, perdão, ele é o radicando, é o valor que a gente está extraindo a raiz. O resultado da nossa operação é a raiz cúbica aqui do x é igual a z. Você se recordou desses termos? São importantes e esta operação, ela recebe o nome de radiciação. Básico. Vamos continuar então. Eu trouxe para vocês os radicais e suas propriedades. Porque dentro da radiciação, nós temos vários assuntos para trabalhar. Um deles seriam as propriedades. Nós vamos aprender a simplificar, a escrever de forma reduzida determinadas raízes. Ou fazer transformações, converter em valores que são equivalentes. Isso, para facilitar os nossos cálculos. Veja o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui a primeira propriedade. E o que ela diz? Qual seria essa regrinha da primeira propriedade? Ela nos garante que, se o radical tem um índice e o radicando tem um expoente, se o índice do nosso radical e o expoente do nosso radicando for igual, eu posso cancelar. Eu cancelo, é como se eu estivesse dividindo os dois pelo mesmo valor, ficando 1, e eu fico com o próprio radicando. Eu não tenho que resolver a potência para depois eu resolver a raiz. Compreendeu? Então pense, se eu tenho índices e expoentes iguais, o resultado da minha raiz, a minha raiz, será o próprio radicando. Dessa forma ficou simples da gente resolver aqui esses dois que eu coloquei, não foi? Observe o índice e observe o expoente.
são iguais. Posso simplesmente cancelar, ou como se eu estivesse dividindo tudo por 3. Raiz cúbica de 8 ao cubo. Não preciso fazer 8 vezes 8 vezes 8 para depois extrair a raiz. Eu posso eliminar aqui e calcular a raiz cúbica e já ver que ela vale 8. E a raiz quinta de 11 elevado à quinta potência? Também. O índice e o expoente são iguais, eu posso cancelar. Fico apenas com aqui o meu radicando é a própria raiz. Compreenderam? Sim? Se eu tivesse feito aqui os cálculos um por um, eu teria resultados diferentes? Não, não teria. A propriedade nos garante isso, que a gente pode aplicar que o resultado será correto, estará correto. Tudo bem? Vamos para a próxima propriedade. Eu trouxe aqui a segunda propriedade que diz o seguinte. Eu tenho um índice e um expoente, só que agora eles são diferentes. Se eu fizer o quê? Se eu multiplicar o meu índice e o meu expoente pelo mesmo número, ou se eu dividir o meu índice e o meu expoente por um mesmo número, o valor que eu vou obter é igual ao inicial. Sim. Eu tenho aqui, raiz quarta de 9 à quinta. Se eu fizer uma multiplicação do índice e do expoente por um mesmo número, o valor que eu obter ali nesta operação, ele é igual, o resultado dele é igual ao anterior, é equivalente. Vamos verificar. Se eu pegar aqui esse índice 4 e multiplicar por 2, eu vou ter raiz oitava. Mas eu fiz isso com o meu índice. Eu tenho que fazer também com o expoente. Eu vou multiplicar por 2, então terei 9 elevado à 10ª potência. Esses dois valores são iguais. A propriedade nos garante que raiz quarta de 9 à quinta é igual à raiz oitava de 9 a 10. Elevado à 10ª potência. E isso também funciona quando eu divido o índice e o expoente. Se eu dividir por um mesmo número, eu estou reduzindo, mas os resultados são iguais. Eu tenho índice e expoente diferente. Se eu dividir o 4 por 2 e eu dividir o 6 também por 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter raiz 4 dividido por 2, 2. O 8 continua, o nosso radicando continua, 6 dividido por 2, 3. Raiz quarta de 8 à sexta é o mesmo que raiz quadrada de 8 elevado ao cubo. Para a gente fazer essa simplificação usando essa propriedade, porque depois quando reúne em expressões, nós precisamos aplicar essas propriedades. Tudo bem? Compreenderam? Vou para a terceira. Terceira propriedade, o que nos diz? Se eu tiver uma multiplicação dentro do meu radical, ou se eu tiver uma divisão dentro aqui do meu radical, o índice pode ser distribuído para cada fator da multiplicação e para cada membro da divisão. Isso, eu estou distribuindo. Eu posso falar, se eu tenho raiz n de A vezes B, eu tenho a raiz n de A vezes a raiz n de B.
E se for uma divisão, a mesma coisa. Eu estou distribuindo o meu índice para cada membro daquela minha fração, daquela minha divisão. A gente precisa fazer isso para aprender que, às vezes, eu tenho a raiz daquele valor A, mas não tenho do B. E então eu extraio do A e deixo o B. A mesma coisa na divisão. Vamos verificar. Observem aqui comigo, eu tenho 5 vezes 9 como radicando e a raiz quarta. O que quer dizer? Que eu tenho aqui a raiz quarta de 5. Deixa eu apagar que não ficou muito legal. Aqui eu tenho a raiz quarta de 5 vezes a raiz quarta de 9. Eu desmembrei. Eu posso fazer isso aqui na raiz quarta de 6 sétimos? 6 dividido por 7? Também posso. Eu posso escrever raiz quarta de 6, certo? Dividido, vou pôr a divisão aqui de forma diagonal, dividido por raiz quarta de 7. Tudo bem? Apenas distribuir aquela raiz para cada membro da multiplicação ou da divisão. Na adição e na subtração, não. Vale essa propriedade para multiplicação e divisão. Tudo bem? Próxima propriedade, a quarta propriedade. Essa é bem tranquila, olha aqui. O que está dizendo? Se eu tenho uma raiz dentro da outra, eu posso fazer o que com os seus índices? Eu posso multiplicar os índices. Bem fácil, né? Eu tenho a raiz cúbica da raiz quarta de 5. Eu posso dizer que eu tenho a raiz 12ª de 5. Eu multipliquei um índice pelo outro. E aqui, cuidado, tem gente que esquece que aqui tem um 2. Raiz o quê? Raiz quadrada de raiz quinta de 7 é a raiz 10ª de 7. Tudo bem? Compreenderam? Eu vou aqui fazer o quê? Um desafio para você. Será que ficaria só nas propriedades? Não, eu trouxe um desafio. É tranquilo, eu sei que você conseguirá. Veja bem qual é o desafio de hoje. Atenção! Como eu calculo a raiz cúbica da raiz cúbica de 512? Acabamos de ver a propriedade, hein? Raiz de raiz. O que a gente pode fazer? Você consegue? Qual que é a primeira alternativa? Ah, Fabiana, eu posso resolver a raiz cúbica de 512 e depois resolver a raiz cúbica desse valor que está aí dentro? Pode, pode sim. Se você fizer dessa forma, você vai encontrar a resposta. Mas você pode aplicar a propriedade que a gente acabou de ver e depois aplicar uma outra propriedade que a gente também viu, a primeira, encontrar a resposta. Você sabe encontrar raízes. Se não for mental, se já não souber o valor, qual é a estratégia que a gente encontra raízes? Ah, nós fatoramos, muito bem. Vamos fatorar 512. Antes de fatorar, o que a gente pode fazer da raiz com a raiz? Excelente, multiplicar. Raiz cúbica de 512 é a raiz nona de 512. Perfeito? Ótimo. Aplicamos uma propriedade. Vamos fatorar. Fatorando aqui, 512 divide por quem? Por 2, que vai dar 256, metade, não é? Divide por 2 ainda, que vai dar quanto? 128. Divide por 2, que dá 64. Divide por 2, que dá 32. Divide por 2, que dá 16. Por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Nossa, quanto 2! E por 2, que dá 1. Só usamos o primo 2. E quantas vezes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9. Opa, olha que beleza! O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a raiz nona e o 512 é o quê? É 2 à nona. 2 à nona. Tem uma propriedade aí que a gente aprendeu? O que a gente pode fazer quando o índice e o expoente são iguais? Ótimo! Eu posso cancelar. E vamos ficar com o resultado de simplesmente 2. Esta é a raiz cúbica de 512. Se você tivesse feito primeiro a raiz cúbica de 512, você iria encontrar 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Então, a propriedade nos garante que a gente vai encontrar o resultado correto. Compreendeu? Conseguiu? Você foi desafiado e venceu o desafio? Eu espero que sim. Espero que você tenha aprendido aqui o jeitinho da gente praticar estas propriedades. Tudo bem? Eu vou aqui encerrar a nossa aula, vou recordar o que a gente estudou, né? Nós trabalhamos os radicais e suas propriedades. Vimos que esta raiz aqui, esse símbolo que a gente na verdade chama de raiz, mas o símbolo, o nome dele é radical. Raiz aqui é o resultado, né? A operação chama radiciação. Vimos que ela tem muitas propriedades e que é importante que a gente vá memorizando, porque depois isso se reúne em expressões, em atividades que nós vamos precisar aplicar esse conhecimento. Espero que você tenha gostado, tenha revisado esse conteúdo. Eu vou agradecer a sua presença, a sua participação, o seu envolvimento. E vou reforçar a todos vocês. Essas aulas que a gente tem aqui na TV são apenas complemento das aulas que vocês têm na escola de vocês, com os professores de vocês. Deem valor aos professores, às aulas, prestem atenção, foquem, tenho certeza que vocês terão muito sucesso. Tranquilo? Tenham todos bons estudos. Um grande abraço e até a próxima!